Amigos, tudo bem? Essa é a nossa 15ª aula de uma série de 24 aulas sobre este livro aqui. Ó, este livro aqui. A Medicina Natural ao Alcance de Todos, de Manuel Lesayer Tacharan, editora Emos. Medicina Natural ao Alcance de Todos. Eu sou o professor Gelvis Cabral e nós estamos desenvolvendo essa série primeiramente com o intuito de atender aos nossos alunos de naturologia clínica e, em segundo lugar, para divulgarmos um pouco da visão da verdadeira medicina naturista como escola de medicina internacionalmente conhecida. No Brasil, essa escola ela está amparada pela Portaria 849 de 2017 do Ministério da Saúde, no verbete, ou na parte, que trata de naturopatia. Ponto. Existem 6 escolas de medicina no mundo. Essas 6 escolas, que estão devidamente conhecidas, eu vou anotar aqui para que os amigos possam ter uma compreensão. Da mais antiga para a mais nova. Percebam, a escola mais antiga que existe no mundo é a naturopatia. Por quê? Ela é um estudo da natureza para aplicação clínica. Aplicação clínica. Ela está muito ligada ao xamanismo. O que é o xamanismo? É o estudo das ciências dos xamãs, dos antigos, em que eles utilizavam ar, água, plantas, frutas, coisas da natureza. E os xamãs eram os que lideravam nas tribos, muitos milênios no passado, essa compreensão. Eles buscavam na natureza mecanismos para cuidar e tratar das pessoas. É claro que nos dias atuais, agora em 2023, depois de Cristo, com todo um avanço tecnológico imenso, o xamanismo perdeu a sua força. E a moderna naturopatia, e no meu caso, como estudioso do assunto, a naturologia clínica, que é o que há de mais moderno, ela adota uma nova abordagem, valendo-se de uma série de conhecimentos, como citologia, histologia, etc. Então, a naturologia clínica, que é a metodologia que eu desenvolvo, está encaixada aqui. O segundo modelo, repito, do mais antigo para o mais novo, ok? O segundo modelo é Ayurveda, que é muito praticado na Índia. Depois você tem a chinesa, que alguns vão chamar de oriental. E aqui vai envolver não só a China, mas Japão, Coreia e etc. Ok? Muito bem. Aí depois desses... Espera aqui, deixa eu ajustar isso. Que aqui ficou desarrumadinho. Muito bem. Depois desses 3, aí você vai ter o surgimento da medicina alopática, que surgiu em Roma. A medicina alopática, que vai surgir com Galeno. 5. Depois desta, você vai ter o surgimento da medicina homeopática, que vai surgir em 1840. E, por último, antroposófica, que vai surgir em 1840. Alguém vai perguntar assim: onde está Hipócrates? Onde está Hipócrates? Eu quero colocar aqui de maneira bem clara, para que a gente possa entender. Observe. Aqui onde está escrito naturopatia, eu vou colocar 2 escolas que estão subordinadas a essa plataforma. Uma delas será de Hipócrates
da Grécia, muito bem. Mas antes de Hipócrates, você vai ter... Opa, ok. Imhotep, no Egito, que é um espetacular avanço em relação a todo o conhecimento xamânico que os egípcios tinham acesso e que Imhotep juntou e construiu uma escola de medicina, que é a escola de medicina do Antigo Egito. Ora, essas escolas são as escolas que existem. Onde é que está o problema? O problema está aqui. Observem bem detalhadamente nessa anotação. Depois da Segunda Guerra Mundial, a indústria farmacêutica ganhou muito poder. Deixa eu corrigir isso aqui para ficar bem arrumadinho. Já vamos falar dessa parte aqui de cima. A indústria farmacêutica, depois da Segunda Guerra Mundial, ganhou muito poder. Poder mesmo, poder de venda, poder de apresentação de produtos, de tecnologias. E desse ponto para frente, portanto, de 1948, mais precisamente a partir de 1948, com a criação da ONU, você passa a perceber o poder da medicina alopática, que é uma medicina, é a escola tecnológica e cientificista. Perdão, aqui, deixa eu ajustar. E cientificista. Ela se diz científica, embora mude o tempo todo. Claro, é uma prerrogativa da ciência que uma tese deve ser derrubada por uma nova que contesta a anterior para aperfeiçoamento, ok? Muito bem. E essa tese cientificista, ela pratica o que nós chamamos de dicotomia. O que é isso? É a divisão do corpo e alma. Deixa eu ajustar só uma coisinha danada aqui para ficar bem legal para você que está acompanhando aí. Aqui. Pronto, está aqui na tela, certo? Pronto, fechei o painel. Na verdade, eu vou ter que dar uma reduzidinha aqui, porque ainda vai entrar mais um item. Bom, está aqui. Então, veja, você tem a escola de naturopatia, a escola ayurvédica, você tem a escola chinesa, você tem a escola alopática, você tem a escola homeopática e a escola antroposófica. Um pequeno detalhe que me faltou anotar aqui, quando eu falo na chinesa, você vai lembrar, a acupuntura. Vai entrar aqui também, ok? Aquelas regiões ali da China, Japão, Coreia, Vietnã e outros países, eles têm muitos conflitos étnicos, guerras, milênios de ódios entre os seus povos, entre tribos. Problema que eu costumo dizer que é problema de família, porque qualquer um olha para face, para a cara deles e vê que eles são todos do mesmo tipo. Como assim do mesmo tipo? É óbvio que nenhum deles é um negão africano. Nenhum deles é um polaco, finlandês, ou da Polônia, ou russo. Está claro que eles não são anglo-saxões. Eles são chineses, ok? Então, a escola original é a chinesa. Alguns estudiosos, falando sobre as origens das nações, partindo da Torre de Babel, e evidentemente por eu ser cristão e estudar arqueologia e antropologia humana, antropologia cultural, sob a perspectiva sempre teológica, bíblica, eu me baseio em Gênesis capítulo 10 e Gênesis capítulo 11 para entender a origem dos países e das nações. Quando você estuda o capítulo de Gênesis 10 e 11, onde vai aparecer a Torre de Babel, pós-dilúvio, você vai encontrar por ali a casa de Shin.
Shin é um negro com a face, com os olhos compridinhos, assim como tem os orientais. E ele é negro. E, a partir dele, que vai em direção àquelas terras, com sua pequena família, vai se desenvolver todas as demais. Isso não é a nossa pauta, não é nosso estudo, mas eu me baseio nisso para ter a minha cosmovisão. E é com essa família de Shin, pós-Torre de Babel, que vai se desenvolver a medicina chinesa. Da mesma forma que um grupo humano, uma família, vai fundar a Índia. E assim sucessivamente, outros. São 70 famílias. Está aí um estudo interessante para você poder aprender, curiosamente se dedicar, né, para saber como é que isso se origina e de onde viemos todos nós, que obviamente é da casa de Noé. E aí tem os 3 ramos, Sem, Cã e Jafé. Qual deles nós somos? Bom, por que eu estou citando isso? Porque todos esses agrupamentos humanos, eles possuem doenças, adversidades, problemas que precisam ser enfrentados. E evidentemente que os xamãs, os terapeutas, têm que se fazer presentes para poder curar e tratar essas pessoas. Esse é um estudo enormemente abrangente, muito curioso de se fazer e que obviamente nos situa no tempo e no espaço. Claro que agora, hoje, 2023, quando eu gravo a parte final dessas aulas, que eu comecei em 2022, finalzinho de 2022, e vou terminar agora em 2023, nós temos uma vida acontecendo. E essas informações do passado, elas não nos afetam de maneira objetiva no dia a dia. Se alguém sofre um acidente, ele precisa da medicina alopática, do hospital. Mas se uma pessoa deseja um estilo de vida saudável, é aqui que entra essa questão que eu vinha mencionando, científico e dicotômico. A medicina alopática, ela divide o ser humano, ao passo que as medicinas antigas, elas são holísticas, o que significa que elas são integrativas. E o que quer dizer que são integrativas? Significa dizer que elas consideram o ser humano um poder indivisível. O ser humano é um poder indivisível. Aqui, eu quero botar em azul para ficar um bom destaque. O que é indivisível? Corpo, emoção, físico, emoção, intelecto e espírito. As 4 dimensões que a gente tem ensinado, baseado no pensamento de Jesus Cristo, que está em Lucas, no capítulo 10, no verso 27 e 28. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e todas as tuas forças. E esse conjunto forma um ser humano holístico. A palavra holístico vem do holos grego, integral, completo, absoluto, pleno. A medicina alopática, ela divide. Por isso que quando você procura um médico alopata, você tem um especialista em pé, você tem um especialista em coração, você tem um especialista em pele. Quer dizer, essa subdivisão do corpo humano criou uma indústria. E a indústria farmacêutica, que vem antes dessa indústria tida como intelectualmente valiosíssima, esse ajuste controla a saúde do mundo moderno. Por isso que quando alguém está doente, normalmente essa pessoa vai procurar orientação, auxílio, atendimento na escola alopática, porque ela é quem controla. Mas quando você precisa de uma mudança de estilo de vida para desenvolver saúde de maneira profunda, você vai buscar uma escola que seja holística. Nessa abordagem das escolas holísticas, apenas a alopática não tem discurso nenhum sobre o holismo. A naturopatia, a ayurveda, chinesa, homeopática e antroposófica, todas têm um pensamento original que parte da necessidade de se entender o ser humano como um todo.
e como uma entidade, você é uma entidade, eu sou uma entidade, intrinsecamente, pessoalmente constituída de potências. E essas potências interagem. Você tem emoções que afetam o seu físico. Você tem uma espiritualidade que afeta as suas emoções. Você tem um físico que afeta tudo isso. E a sua intelectualidade pensa o que está acontecendo. Os seus pensamentos gerenciam o seu ser. Isto entendido bem claramente, você então acaba de ser colocado aonde entra este livro, A Medicina Natural ao Alcance de Todos. Este livro, ele é a percepção de Manuel Lezaí Tacharan, a partir da sua história de vida, da sua bagagem pessoal, numa interação com um padre chamado Padre Tadeu de Vicente. Padre Tadeu de Vicente é um monge capuchinho que aprendeu com um abade católico samaritano, da Ordem dos Samaritanos, em Wolfshofen, na Alemanha, e aprendeu o método de tratamento natural. Ok. Acontece que este abade samaritano, Sebastian Kneipp, aprendeu o que aprendeu estudando um livro chamado Extraordinária Cura pela Água, de Sigmund Hamm. E a obra de Hamm, ele estudou, Sigmund Hamm, que criou esse livro chamado Extraordinária Cura pela Água, a partir das experiências de um camponês chamado Vincent Prazenitz, da República Tcheca. Na época pertencia, se não me falha a memória, perdoem-me se eu me equivocar aqui, mas eu acho que era o Império Austro-Húngaro, que controlava o que hoje conhecemos como República Tcheca. Mas, enfim, Vincent Prazenitz vivia na cidade de Praga. E lá nas cercanias, próximo a Praga, enfim, né, nessa área, né? E ele desenvolve um método a partir de suas experiências empíricas, ou seja, percepções xamânicas, percepções da natureza. Ele não é um acadêmico da escola de medicina da época que desenvolve um método natural de cura. Não. Ele vai desenvolver isso ao longo de uma experiência na fazenda. Então é um dom, assim, sobre-humano, sobrenatural, especial, vindo do Criador para aquele homem. E a partir da experiência dele, que atendeu mais de 40 mil pessoas, que para a época é muita coisa, 1760, 1770, ele vai dar origem a um movimento. Esse movimento vai sendo aperfeiçoado por conta de muita gente que vem conhecer como é que é esse curador de doenças usando só água. E aí Sigmund Hamm escreve o livro A Extraordinária Cura pela Água, e de Vicente Prazenitz, ele contando o que viu e o que aprendeu e quais as lógicas que ele entendeu. A partir dessa percepção, Sebastian Kneipp, que sofria de pneumonia e tuberculose no seminário teológico da Igreja Católica, ele lê esse material, pratica o que é ensinado e fica curado. E a partir desse momento, ele começa a desenvolver, como era um acadêmico, então ele acessa um acervo de estudos e pesquisas que tinha acesso a grandes bibliotecas e vai conhecer as obras de Hipócrates. Agora ele começa a estudar Paracelso e, enfim, muitos e muitos outros expoentes da arte da cura, né, da arte terapêutica, e vai construir uma escola na cidade de Wolfshofen, que existe até hoje. Isso acontece por volta de 1840, 1850. E de lá para cá, então, se desenvolve cada vez mais, sobretudo porque Sebastian Kneipp vai ter apoio financeiro de Roma, do Vaticano, que vai dar apoio ao projeto que ele faz. Se alguém puder ir à cidade de Wolfshofen, na Alemanha, que não é muito distante de Munique, vai descobrir que a cidade inteira respira a medicina de Sebastian Kneipp. Tem monumentos para ele, tem piscinas naturais, tudo
criado na época dele e que foi aperfeiçoado. Hoje tem hotéis, tem spas. Aliás, a própria ideia do spa é criada por Sebastian Kneipp, que é o grande mentor disso na Alemanha. E daí para lá a coisa se desenvolve de maneira expressiva, chegando à naturopatia internacionalmente conhecida, bem desenvolvida hoje no Canadá, nos Estados Unidos, na própria Alemanha, na Espanha, na França, na Itália, enfim. E que nós, no Brasil, temos bem conceituado como naturologia clínica, adotando uma abordagem cristianizada das técnicas que cientificamente estão bem aperfeiçoadas de tratamento da saúde humana sob a perspectiva holística integral. Entendido isto, então eu posso pegar neste momento o livro que estamos apreciando, A Medicina Natural Alcance de Todos, de Manuel Lezaeta Charan, que é um clássico técnico, não é um clássico filosófico, onde ele raciocina a lógica, respeitado o período do tempo em que ele viveu. A Charan faleceu em 1958 e trabalhou desde 1901 até 58 com uma visão que aprendeu de Padre Tadeu de Vincent. Manuel Lezaeta Charan fez 3 anos de medicina, não terminou medicina, em Santiago do Chile, mas depois fez direito, se tornou advogado, para se defender, inclusive, das perseguições que sofreu. Isso é uma outra história. E aí, no livro dele, entendido esse painel que eu acabei de colocar aqui para vocês, no livro dele nós estamos examinando parte a parte, e vocês que estão acompanhando todo este módulo, este seminário sobre o livro, já entenderam essas anotações que estão agora no quadro. Você tem a parte número 1 dos fundamentos, nós já vimos. Você tem uma parte sobre história e doutrina, e eu mencionei muitas coisas na aula número 3. Mas ainda um pouquinho mais na frente, nós vamos ver elementos da aula 23, do capítulo, não da aula, perdão, do capítulo, do livro, capítulo 23 e 24. Não vamos ver isso hoje. Depois nós vimos a questão do choque de paradigmas, foi a 4ª aula. Vimos a questão de doença e saúde e a diferença entre uma coisa e outra, que é o capítulo 5, 6, 7 e 8. Nós vimos as questões relacionadas... Peraí, deixa eu ajustar aqui para ficar bem legal. Isso, agora ficou bem arrumadinho. Nós vimos as questões relacionadas às febres, capítulo 9, 14 e 15. Nós vimos as questões relacionadas sobre o problema dos desarranjos, capítulo 10, 11 e 18. E agora, diante dessa exposição introdutória que eu fiz, nós vamos considerar a cura. E eu dividi essa questão de a cura, né, os capítulos que nós vamos examinar, eu dividi, você veja que tem o capítulo 13, para nós analisarmos, o capítulo 16, vamos ver o capítulo 18, algumas anotações novamente do capítulo 18, que também falou sobre a questão dos desarranjos, ele vai ser citado novamente, tá ok? Vai ser mencionado. O capítulo 19 e o capítulo 22. Mas eu não vou fazer tudo isso de uma única vez. Eu vou dividir essa sessão chamada A Cura. Na minha aula, agora vou dar a primeira parte, que é a aula 15. Aí a 16 e a 17. Então serão 3 aulas para tratarmos sobre a questão relacionada sobre a cura, na visão de Manuel Lezaeta Charan. Você está observando aqui no quadro que o capítulo 12 do livro, que fala sobre iridologia, está em amarelo. Não vou falar disso, só mais adiante. Eu vou fazer um recorte, uma apresentação muito especial sobre iridologia, na visão de Charan e na minha visão como naturologista clínico, para situar você que está acompanhando o estudo. Já antecipo que iridologia
é uma técnica, um método de avaliação, de diagnóstico, à moda naturista, para avaliação das distonias ácido-álcalis, ou de acidose e alcalinidade do corpo. Por isso não vou tratar isso agora. Vou seguir então aqui as diretrizes do capítulo. Nesse momento, nós vamos estudar o capítulo 13 do livro. Esta é a nossa aula 15 de uma série de 24. Depois nós vamos examinar uma união entre o capítulo 16 e o capítulo 18. O capítulo 18 eu já apresentei, e apresentei bem apresentado, ok? Mas ele será citado novamente para que eu possa fechar um conceito que envolve a cura. Como é que a gente cura uma pessoa? O que é cura? E aí, a aula número 17 fechará a sessão sobre a cura com a aula 19, com o capítulo 19 e o capítulo 22. Fechado isso, nós estaremos então encerrando 17 aulas. Na sequência, faltará a aula 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ficarão faltando 7 aulas aqui do nosso seminário, onde eu vou expor o que chamamos de suporte inegociável, aula 18, história e doutrina, aula 19, e aí as 5 últimas aulas é quando nós vamos entrar com alguns aspectos diferenciados, entre eles iridologia, a questão que já foi prometida, que eu prometi na nossa aula aqui, número 9, sobre hidrocolonterapia, sobre lavagem intestinal. Trataremos ainda também sobre a questão da fisiologia em Acharan, como é que ele entende a fisiologia humana e como é que nós entendemos agora de maneira mais moderna. Ainda vamos analisar a questão de alguns casos que ele menciona no livro, e o nosso protocolo de naturologia fechará esse mini curso, esse seminário, esse simpósio, esse painel sobre o livro A Medicina Natural ao Alcance de Todos. Portanto, sem mais delongas, eu quero marcar aqui, peço a sua atenção, vou marcar agora, nesse exato momento, nós vamos tratar disso aqui, está em azul aqui na tela. Vamos tratar o capítulo 13 do livro de Manuel Lezaita Acharan. E aqui está o capítulo 13, objeto de nossa atenção. Deixa eu ver se eu amplio aqui um pouquinho. Não, assim, aqui ficou bom. Muito bem. A arte de curar é questão de temperaturas e não de medicamentos. Ao longo de toda a trajetória expositiva do livro, nós temos dado uma expressiva ênfase à questão do Acharan, que defenderá de maneira rigorosa a pauta sobre temperaturas e não de medicamentos. E ele começa dizendo: a natureza só se vence submetendo-se às suas leis imutáveis. Esse primeiro pensamento que ele já colocou aqui de cara é fundamental. Vejam, eu vou marcar, né, como a gente sempre faz, para devida compreensão do raciocínio. Como todo ser vivo, o homem, o ser humano, faz parte da natureza. Daqui conclui-se que as mesmas leis que dirigem o movimento dos astros, a vida vegetal e o instinto dos irracionais dirigem também as atividades orgânicas do nosso corpo, procurando a sua normalidade funcional, que é saúde integral, para defender assim a sua vida. Essa definição tem que ir imediatamente para o nosso gráfico de anotações. Notem, o ser humano é um ente da natureza, ok? O ser humano é um ente, uma entidade, uma vida da natureza. Joia? Está subordinado a leis naturais. Ok? Agora perceba. Viver depende de obedecer estas leis.
Portanto, a vida vai na direção desta obediência. Você consegue perceber o que aqui está anotado? Opa, perdão aqui, deixa eu só... Isso, aqui eu errei aqui um detalhe. Você consegue perceber o que está anotado aqui? Viver depende de obedecer a estas leis naturais. Portanto, a vida vai na direção desta obediência. A vida do ser humano depende destas leis naturais serem obedecidas. Isso, meus amigos, não é uma questão negociável. Isto não é uma questão negociável. Esta é uma questão imperativa. É uma questão absoluta para se manter vivo. Ao mesmo tempo que quem desobedece a essas leis naturais se põe no caminho primeiro da doença e, na sequência, da morte prematura. Ficou claro? Muito bem. Vamos dar sequência aos raciocínios de Acharan. Veja, isso que acabamos de considerar. Aqui ele vai dizer: isto sucede, esse mesmo princípio acontece com o corpo humano. O seu sistema nervoso, o meu sistema nervoso, como um bom pai de família no lar, está sempre atento às necessidades da sua existência, donde toda atividade orgânica é respeitável porque sempre tem a finalidade defensiva da saúde e vida do corpo. O seu corpo, o meu corpo, não trabalha para destruir a si próprio. Isso não existe. A natureza, as leis da natureza, a vida, nunca se engana nas suas atividades que são regidas por leis imutáveis. O poder do Criador sobre nossa vida, ela se impõe esse poder pelas leis que regem a própria vida. Se há dores, febres, catarros, erupções, abscessos, tumores, ataques nervosos, epiléticos, ou como queiram chamar-se, hemorragias, diarreias, pressão arterial e etc., todas essas atividades revelam defesa orgânica em si mesmas, que são respeitáveis, porque a natureza jamais atua em prejuízo da vida dos seres criados. Então, no nosso gráfico de anotações, que ajuda a entender os raciocínios, nós temos que vir aqui e colocar um outro aspecto importante. A lei da autodefesa e da autorregulação é absoluta no corpo humano. Acharan está dizendo que o nosso corpo, sob nenhuma hipótese, vai deixar de se autodefender e vai deixar de se autorregular. Essas duas expressões são muito importantes, porque você não tem como entender a cura, como é que o corpo humano cura a si próprio, sem essas duas regras. Sem essas duas normas, você não vai entender nunca. Quando você monta um tratamento natural para uma pessoa, esse tratamento ele vai ter que ser feito de maneira inteligente, bem organizada, para a autodefesa e a autorregulação do próprio corpo da pessoa. Esse mesmo princípio vai acontecer no cenário emocional, intelectual e espiritual. As leis que regem a vida, tanto no campo emocional, no campo intelectual e espiritual, não destoam dos princípios que também regem o físico. E aqui está o ponto central. Nós vamos chamar este poder de autodefesa e de autorregulação, nós chamamos isto, sob o ponto de vista da ciência mais moderna, contemporânea, atualizadíssima, nós chamamos isso de homeostasia. Botei em azul aqui no quadro. A homeostasia é o poder de Deus na vida humana e que você e eu, sob nenhuma hipótese, escapamos da sua força. Nós podemos
destruir a nossa autodefesa, nós podemos destruir a nossa autorregulação, podemos, com intoxicações, comidas loucas, uma vida louca. Mas nem por isto o nosso corpo e as nossas emoções, intelecto e espírito deixarão de até o último fio, o último segundo de vida, lutar para tentar estabelecer a autodefesa e a autorregulação. E este poder, este princípio, chama-se homeostasia nos grandes tratados de fisiologia médica, de fisiologia humana, nos grandes tratados de anatomia, de anatomofisiopatologia, tratados, obras enormes, 2.000 páginas, coleções como o Tratado de Medicina Interna de Harrison, que é uma obra monumental. O que você encontra ali dentro? O princípio da autodefesa e da autorregulação. Onde o terapeuta entra com recursos do exterior para o interior, usando técnicas, no nosso caso, da medicina naturista, nós vamos entrar com água, com ar, com alimentos naturais, com fitoterapia, com exercício físico, técnicas para melhorar o sono e etc. Para ajudar a autodefesa, ajudar a autorregulação. O método alopático vai entrar com drogas, medicamentos, que na teoria deles, na maneira de pensar, eles vão conseguir melhorar a autodefesa e a autorregulação. E Manuel Lezaeta Charan vai demonstrar neste capítulo que estamos examinando, o capítulo 13 do livro dele, você vai ver ele explicar de maneira claríssima que isso não é possível. Drogas, medicamentos, não tem como melhorar de nenhuma maneira a lei ou o poder da autodefesa e da autorregulação. Isto dito, seguimos então na leitura. Segundo este fato, que eu acabei de explicar no nosso gráfico, certo? Segundo este fato, que eu acabei de explicar no nosso gráfico, é um erro combater os sintomas que foram aqui apontados, Alguns desses sintomas que eu mencionei aqui para que a gente possa entender. Eu estou aqui me movendo. Espera aí só um minutinho que eu estou botando um marcador para organizar aqui, porque eu sigo também pelo livro. Aqui, eu vou olhando aqui na tela, mas também olho aqui para ir comparando par e passo. O mesmo texto que eu tenho aqui na tela, que é de uma edição bem antiga, é a mesma edição que eu tenho aqui nas mãos. Eu gosto de ir seguindo ele bem direitinho. Isso é um vício didático. Quantas páginas faltam, tal, para eu regular o meu tempo, certo? Mas vamos lá. Segundo esse fato que nós acabamos de examinar, é um erro combater os sintomas que ele apontou. Quer dizer, está saindo catarro, está tendo diarreia, está tendo um monte de toxinas saindo do corpo. É um erro combater esses sintomas, querendo paralisá-los. Porque com isso se impede as defesas naturais do corpo de jogarem para fora as toxinas que estão atrapalhando o seu bom desempenho. O lógico e científico será então procurar a causa que obriga o organismo a atuar de forma anormal, sem abafar diretamente esses processos, que desaparecerão, eliminando a dita causa. Compreende-se assim a importância salvadora que tem a minha doutrina térmica, precisando sempre e em todo caso a ação a desenvolver ante o doente, qualquer que seja o nome, ou a manifestação da sua doença. Não cura, normaliza, colocando o corpo em equilíbrio térmico. Vejam, neste momento, o nosso gráfico de anotações vai ficar muito enriquecido. Por quê? Porque a Charan acaba de dar o parecer, deixa eu melhorar aqui a dimensão do meu gráfico, para a gente poder ver. Ele acaba de dar a dimensão de como a cura vai acontecer. Vejam, prestem muita atenção. Ele vai obedecer o princípio das leis naturais, ok? Da autorregulação e da autodefesa. E a expressão que ele vai utilizar, que eu acho genial, é essa aqui, ó.
O lógico e científico será, então, procurar a causa que obriga o organismo a atuar de forma anormal. Veja, o pensamento inicial de Acharan é: qual é a causa da anormalidade em minha saúde? Esta pergunta é fundamental. Onde está a causa do problema? Meus queridos amigos, diletos alunos, colegas de profissão, se você não identificar a causa do problema, como é que você vai saber a solução de uma coisa que você não sabe nem o que é? Como é que você pode enfrentar um problema que você não sabe nem onde é que se originou? Isso não existe. Essa possibilidade não existe. Você tem que, como profissional de saúde, entender a origem do problema. Uma vez que você domine a origem do problema, você conseguirá, de maneira técnica, de maneira precisa. Quais são as palavras que ele utilizou? Ele usou as palavras lógica e científica. Foram as duas palavras que ele utilizou. Então, note, nós da naturologia clínica, ligados à escola de Manuel Lezaeta Acharan, não estamos atrás, meus amigos, de uma medicina voodoo, mística, sabe, de forças etéreas que ninguém... Não, se acalme. Nós queremos uma lógica científica e que materialmente possa ser definida. Ou seja, água. Água é uma substância real, concreta. Frutas é uma substância real, concreta. Não tem nada de mimimi ilusório. É uma conversa objetiva, direta, clara. Nós trabalhamos no campo das emoções, do intelecto, do espírito. Amor. Amor é respeito, lealdade, verdade e compromissos. É uma atitude concreta da vida. Você respeita o outro, você é leal com o outro, você é verdadeiro, você tem um compromisso, você chega junto nos boletos, você chega junto nos problemas. Deu para entender? Nós não estudamos em naturologia clínica mimimi poético, embora a poesia tenha o seu valor, mas não é assim. O mundo dos sentimentos e das sensações, não tem essa conversa fiada. O sujeito tem que tomar água no horário certo. Ele tem que comer a comida certa para que o intestino dele jogue cocô podre para fora. É papo reto. É materialização objetiva de uma técnica. E esta estrutura toda, metodológica, tem que saber como afinar as leis naturais com a causa, lógica e ciência. Entenderam? Acharan, sigo eu no texto, está dando ênfase a este foco, a este ponto. E ele diz: compreende-se assim a importância salvadora que tem a minha doutrina térmica, precisando sempre, em todo caso, a ação a desenvolver ante o doente. Quer dizer, como é que vai funcionar esse atendimento ao doente? Qualquer que seja o nome ou manifestação da doença, não interessa. Nós não curamos, porque a palavra curar ela está descontextualizada na atualidade. Nós preferimos a palavra normalizar. Normalizar. Para normalizar, ele disse aqui, sem abafar diretamente os processos de saída de toxinas. Então, eu retomo o gráfico. E o que é científico? O que é científico? Científico é isto aqui, ó. Não impedir a saída de toxinas. Quais são? Você não pode impedir a saída de fezes, você não pode impedir a saída de urina, não pode impedir a saída do suor, você não pode impedir a saída do CO2, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer bem direitinho aqui. CO2. Olha, ficou bonitinho. Certo? Você não vai impedir a saída do CO2 e nem de catarro. Você não vai impedir
a saída, aqui, ó, não impedir a saída de toxinas. Você não pode impedir a desintoxicação natural. Porque se você segurar dentro do seu corpo fezes, urina, suor, gás carbônico e catarro, isso vai matar você, querido. Isso vai matar o cliente, a pessoa que está sendo atendida, ok? E aí, como é que a cura acontece? No entendimento de Acharan, nós vamos buscar normalizar. E ao normalizar, o corpo vai entrar em equilíbrio térmico. Para Acharan, a questão do equilíbrio térmico é o centro de tudo. Eu já expus que o equilíbrio térmico é um dos 4 pontos importantes. Como estamos examinando o livro dele, daremos ênfase a este ponto, que é um dos 4. Então, sem nenhum erro, nós vamos vir aqui e colocar normalizando a homeostasia. Espera aí, só um minutinho. Normalizando. Não tem outro jeito de escrever isso aqui, não. É assim mesmo. Pronto. Normalizando a homeostasia. Certo? Deixa eu marcar isso aqui, porque eu não estou contente com o tamanho da letra. Normalizando a homeostasia. Pronto, agora aqui ficou melhor. É o 12. Ficou bom. Então, no pensamento de Acharan, ele quer que nós trabalhemos normalização homeostática. Ele não diz curar, ele diz normalizar. E eu concordo com ele. Ainda que normalizar e curar, para mim, sejam a mesma coisa. Se o sujeito está curado, é porque o corpo ficou normal. Mas a palavra cura hoje, ela é muito associada a tirar sintoma. E não é isso que queremos fazer. Dando sequência ao entendimento do processo da cura. Vimos que a patologia... Vimos que a patologia, que significa a palavra patologia, patos, significa doença, logia significa estudo, patologia, estudo da doença. Vimos que a patologia é simples nomenclatura de sintomas ou manifestações da falta de saúde. O que é que uma pessoa que estuda patologia está estudando? Ele está estudando o nome, está só fazendo isso, estudando o nome. Uma aguinha aqui. Ele está estudando nome de doença. A classificação internacional das doenças, chamado CID-10, tem assim, 4.000 doenças. O que é isso? Nome de doença, nome de sintomas. Quando o corpo está desarrumado, fora da sua normalidade, vai aparecer esse monte de nome de doença. Mas na natureza não existem nomes. Na natureza, preste atenção nisto. Na natureza. A natureza não sabe nada desses nomes. O que a natureza identifica são fenômenos. Fenômenos. Coisas que acontecem. Daqui se deduz que de nada servirá ao doente saber que a sua doença se chama artrite, apendicite. Isso serve para quê? Para nada. Pelo contrário, conhecendo, e aí ele vai citar, pela íris, a impurificação do organismo, ficará sabendo o que necessita fazer para purificar o seu sangue, com o que se libertará da tal doença que afeta o seu sistema circulatório ou qualquer outro que seja o sistema afetado. Também procurará refrescar os seus órgãos internos, sabendo que a inflamação do seu intestino origina a tal dor do apêndice. E ele cita aqui o sistema circulatório e ele cita aqui o intestino, porque ele mencionou, por hipótese, artrite, apendicite, como nomes de um fenômeno. Mas onde é que está a lógica aqui, professor? Veja, na minha doutrina térmica, diz ele, bem aqui,
Presta atenção, bem aqui, tá? Ó, eu quero esse trecho. Veja bem. Na minha doutrina térmica, não há diagnóstico de enfermidades. Não se receitam remédios e tampouco cura-se, ou se cura uma pessoa. Ela, em todos os casos, dirige-se a normalizar a digestão e eliminações do doente, colocando o seu corpo em equilíbrio térmico. Qualquer que seja o nome, a medicina é a arte de curar, ou seja, de eliminar sintomas de alteração da saúde. Pelo contrário, a doutrina de Acharan e a naturologia clínica não está interessada em eliminar sintomas. De jeito nenhum nós estamos preocupados com sintomas. Nenhuma hipótese. Por quê? Porque temos, por fim, normalizar as funções orgânicas de nutrição e eliminação, que constitui a vida do corpo. Quando nós regularizamos a naturalidade da vida e do corpo, das emoções, do intelecto e do espírito, isto naturalmente põe ordem na bagunça. Normalizar o corpo de uma pessoa é organizar a força natural da homeostasia, que eu já expliquei no gráfico o que é. Constituindo toda doença manifestação variável de anormalidade funcional do organismo afetado, ela só desaparecerá restabelecendo a normalidade. Daqui que o verbo curar não se conjuga no meu sistema de saúde, diz Acharan. Porque curar indica a intenção de modificar ou abafar atividades defensivas do organismo, manifestas no chamado sintoma. Sempre defesa orgânica que devemos respeitar, porque a natureza, regida por leis de ordem universal, absolutas e imutáveis, sempre atua no próprio benefício do indivíduo. Vejam, voltando aqui para o nosso gráfico, nós temos aqui agora o acréscimo de um entendimento que vai na direção de como tratar. Então, como... Opa, está em azul, não era para estar em azul. Só um instante, deixa eu corrigir aqui. Como, atenção, como, tratar. Como tratar as pessoas. Como tratar as pessoas? Note que Acharan vai colocar 2 pontos essenciais para o entendimento. 2 pontos. Primeiro, ele falou não impedir a saída de toxinas. Então, trazendo aqui para uma linguagem moderna nossa, ele está falando dos emunctórios. Emunctórios, que são rins, pele, pulmões e intestinos. Esse é o primeiro ponto. Acharan está deixando bem claro que nós não podemos atrapalhar o trabalho dos rins, pulmões e intestinos. Vamos ver se eu faço alguns ajustes aqui para o meu gráfico ficar melhorzinho. Só um instante. Acho que vai dar certo. Tá ficando mais ou menos. É porque eu preciso criar um espaço aqui para... Eita, baguncei o gráfico. Só um minutinho, pessoal. Só um instante para eu corrigir aqui, mas vai ficar bonitinho. Pronto. Então, o primeiro ponto que ele observa é esse. Você não pode impedir a saída das toxinas. Não pode impedir saída de toxinas. Não pode. Ficou claro? Volta para o texto. Quando ele diz aqui, bem aqui embaixo, sempre a defesa orgânica nós devemos respeitar. Porque a natureza, regida por leis de ordem universal, absolutas e imutáveis, sempre atua no próprio benefício do doente, do indivíduo. Então não existe possibilidade de melhorar a vida da pessoa se eu quiser eliminar sintoma. Eu tenho que normalizar. Eu gosto dessa expressão dele. Aqui, Em todos os casos, dirige-se a normalizar
a digestão e eliminações do doente, colocando o seu corpo em equilíbrio térmico. Olha, não tem para onde correr. O segundo ponto aqui é normalizar, certo? É a expressão que ele usa, as funções emunctoriais, considerando aqui que estamos falando sobre o corpo físico, numa dimensão das emoções, do intelecto e do espírito, que não é objeto desse módulo, vai ter a mesma aplicação. O sistema é o mesmo. Você tem que normalizar as emoções, normalizar o raciocínio, normalizar a espiritualidade. A gente vai enfrentando lutas e adversidades ao longo da vida em grau variável, porque os ataques são variáveis, mas normalizar é o trabalho. Observe o gráfico todo que está aí na tela. Ele é um circuito fechado de causa e efeito. Ele é um circuito fechado de ciência e lógica, porque se baseia no poder da autodefesa e da autorregulação que se impõe na tua vida e na minha vida de maneira absoluta. De maneira absoluta. Você já viveu isso. Se sua mão encostou numa coisa quente, você imediatamente e tira a mão. Por que você tirou a mão? Deixa a mão lá. Não, eu estou me autodefendendo. Mas quem disse que você tem que se autodefender? Que o toque no calor e você, por instinto homeostático, se autodefende. Percebe? Muito bem. Vamos avançar na leitura. E aí ele vai, aqui nesse ponto, ele vai começar a fazer uma coisa que é muito comum no livro dele. Ele vai começar a repetir o que ele já disse. Didaticamente, eu entendo a lógica. Eu sou pedagogo, consigo entender. Pela repetição, você cria uma marcação, certo? Que eu não vou fazer aqui. Você que está acompanhando esse seminário, você vai ter que ler o capítulo. Então tem pelo menos mais 3 folhas aí para ler. Mas você deve ler até para dizer, eu li. Ele vai repetir. Veja, ele vai dizer de novo, ó, preste atenção. Como daqui para frente começa assim. E eu não vou seguir essa linha dele, de ficar repetindo, porque nós já dissemos aqui, já ficou claro, e você tem o livro na mão. Leia. Você vai ver que vai reforçar o que já apresentamos. Qualquer que seja o seu nome, a medicina é a arte de curar, ou seja, de eliminar sintomas de alteração da saúde. Pelo contrário, a minha doutrina tem por fim normalizar as funções orgânicas de nutrição e eliminação que constituem a vida do corpo. Já foi dito. De novo, olha só o que ele vai fazer. Constituindo toda doença, manifestação variável de anormalidade funcional, já falou isso, do organismo afetado, ela só desaparecerá restabelecendo a normalidade perdida. Ele já disse isso 3 vezes, agora é a 4ª. E daqui para frente ele vai ficar fazendo isso o tempo todo. Eu não vou seguir dentro dessa diretriz, tá? Eu vou saltar. Você veja aqui, ó, quando ele chega um pouquinho mais aqui na frente, ó, em lugar de dar nomes aos sintomas de alteração da saúde, estabeleço as causas da anormalidade funcional do enfermo. Ele está repetindo de novo aquilo que já foi dito. E ele vai dizer, para normalizar os seus processos de nutrição e eliminação, de novo, ele já disse, já ficou claro. Bom, eu vou diretamente agora para o fechamento do capítulo, aqui, quando ele vai mencionar uma coisa muito importante nesse trecho aqui, ó. Bem aqui, ó. Note. O agente curativo é a própria força vital do indivíduo, a qual se estimula mediante o conflito térmico do corpo. Vamos entender. No momento em que o meu corpo está intoxicado, ele reage pelo mecanismo de autodefesa, ele reage pelo mecanismo de autorregulação. E esse mecanismo gera no corpo um conflito térmico natural.
Se a intoxicação é muito pesada, ela sufoca tudo. Então, ele vai utilizar que recursos para ajudar a recuperar este corpo? Ele diz, para o qual nos servimos do frio, do ar, da água ou do barro, que é argila, e também do calor do sol ou do vapor combinado com água fria na minha lavagem do sangue. São técnicas, ele está mencionando técnicas, ok? As técnicas que nós estudamos em naturologia. Não sendo possível conseguir reações de calor com estes agentes, temos a irritação que produz na pele e a flagelação de urtigas frescas, como se verá mais adiante. É um método que ele usava na época. Temos frutas cruas como alimento e medicina, proibindo-se toda droga, antibióticos, cirurgia ou rádio. Calma, pausa. Deixa eu colocar aqui o que eu já disse e vou reforçar. 2 pontos que eu quero reforçar aqui sobre essa passagem. Primeiro, existem situações em que a cirurgia será obrigatória. Existem situações que não tem como escapar de cirurgia. Se você sofreu um acidente. Lembre-se, na aula anterior, nós mencionamos, baseado no texto de Acharan, que existem 4 maneiras de um ser humano morrer. 4 maneiras de um ser humano morrer. Acharan cita 3. Ele cita de velhice, ele cita de doença e ele cita de acidente. Eu acrescentei de violência, que não é acidente, não é doença e nem é velhice. É um ataque. Isso acontece pela guerra ou num assalto, por exemplo. Violência. Nessas 4 formas de se morrer, e não tem outra, qualquer uma que você imaginar está dentro dessas 4. Em qualquer uma das 4 formas de morte, você tem o fim, óbvio, da vida, do corpo. Na morte natural, que é por velhice, você tem a lei natural de Deus. Então, você fez 120 anos e a sua máquina desligou, acabou a energia. Não tem mais de onde tirar e acabou. Bom, essa é a morte que todos nós deveríamos ter. É a morte natural. No caso da morte por doença, é a estupidez da destruição dos emunctórios, que é o que estamos estudando nessa aula aqui. Na morte por acidente, você não tem controle de nada. Você caiu sobre sua cabeça uma pedra que vinha rolando, você nem viu, veio do céu, bateu na sua cabeça, pronto, você morreu. Embora alguns acidentes possam ser evitados. O sujeito está dirigindo o carro bêbado. É brincadeira. Ele está caçando uma morte por acidente e ainda vai matar os outros. Na morte por violência, é um negócio muito específico. Muito específico. Ok? Das 4, Acharan só pode lidar com um tipo, que é a morte por doença. Ele não tem como evitar acidentes com isso que ele está ensinando aqui. Ele não tem como evitar uma violência com isso que ele está ensinando aqui. E ele não tem como evitar o transcorrer do tempo com o que ele está ensinando aqui. Então, meu querido amigo, você vai morrer de uma das 3 formas que ele não consegue enfrentar aqui. Morte natural, por acidente ou por violência. Pode acontecer com você, pode acontecer comigo. Mas a morte por doença é suicídio, é burrice, é estupidez pessoal, particular. Você e eu, quando adotamos um estilo de vida tóxico, nós estamos dizendo assim, eu quero me matar envenenado. Entende? Quando ele entra nesse trecho, falando sobre o equilíbrio térmico, as técnicas que vai usar para a recuperação da minha saúde, quando ele entra, e está aí o texto, ele está dizendo isso, ele busca equilibrar os emunctórios, né? Os fluxos de entradas e saídas, porque ele precisa garantir que saia catarro, saia urina, saia as fezes, saia suor,
saia o gás carbônico, mas isso só vai acontecer de maneira natural e saudável se eu colocar para dentro do corpo frutas, água, né, alimentos, coisas de boa qualidade, que sejam saudáveis. E esse fluxo de entradas e saídas, que é a base dele, não comporta a presença de drogas, antibióticos, cirurgias ou rádio. Mas nos acidentes, a cirurgia será necessária. O camarada sofreu uma violência. Um assaltante enfiou uma faca nele, rasgou ele. Ele tem que correr para o hospital para fazer uma cirurgia, senão ele vai morrer ali sangrando. Então a cirurgia tem lógica se o problema que temos diante de nós é violência e acidente. Entendeu isso? Violência e acidente, cirurgia. Ponto final. Rádio eu considero uma burrice profunda. Quimioterapia, radioterapia, isso é burrice profunda, total. Antibióticos são 10% necessários em ambientes de guerra, onde você não tem comida natural, onde você não tem estrutura de nada. Eles podem emergencialmente manter o cara vivo, porque ele não tem água para se desintoxicar, para fazer uma lavagem intestinal, ter água para beber. Então os antibióticos vão conter provisoriamente, de maneira muito restrita, uma situação complexa. Não é ideal, mas é a realidade em muitos lugares. E aí precisa-se ter muita sensibilidade para entender a lógica. A indústria farmacêutica, para mim, ela sempre atenderá 10% dos casos. Há uma passagem no livro A Ciência do Bom Viver, de Ellen Goldwhite, o capítulo O Verdadeiro Médico é um Educador. O livro A Ciência do Bom Viver, de Ellen Goldwhite. O capítulo, repito, O Verdadeiro Médico é um Educador. Ela menciona, se não me falha a memória, a página 127 para a página 128, na virada da página, que se os verdadeiros métodos naturais forem praticados na vida das pessoas, 9 em cada 10 casos se resolve só com coisas naturais. Por que Ellen White deixou 1 de 10 fora? Porque são os casos em que você terá que ser submetido a drogas, antibióticos e cirurgia. Existem situações que eu não vou tratar aqui agora. São as exceções. Sobretudo quando uma pessoa já chega para você tão complicada que, se não houver pequenas intervenções cirúrgicas, não tem solução. Vou dar um exemplo prático. O sujeito chega, 60 anos de idade, com um tumor dentro do intestino. Todo ressecado, já chegou cheio de drogas, já vem tomando medicamento, e ali tem uma indicação de uma cirurgia. Aí você diz assim, não, vamos fazer tratamento natural. O cara não tem mais energia para nada. Ele vai morrer seco. Se tirarem aquele pedaço podre daquele furúnculo que está dentro do intestino dele, um médico habilidoso, tira aquele pedaço podre, aquela coisa que já comeu lá, sei lá, um pedação enorme do intestino. Tem que tirar aquilo. Bom, isso é o ideal? Não, mas ele já chegou assim. Não estou falando de uma pessoa que está relativamente normal e que pode evitar pelo estilo de vida esse cenário. Existem situações em que vai ter que fazer cirurgia sim. E a modernidade nos permite essa percepção. Alguns se tornam fanáticos em medicina natural, e isso já é um erro, porque toda perda do bom equilíbrio, da análise moderada das coisas, já é em si uma doença. Então vê que curioso, o camarada é tão viciado em medicina natural que ele se torna um idiota, um estúpido mental, de não ter a capacidade racional de ponderar situações em que é impossível você reverter. Vou lhe dar outro exemplo. O sujeito chega num atendimento, já chegou,
Os dentes da boca estão todos podres. Os dentes, tudo cariado, podre, fedendo. Como é que você vai resolver isso, querido? Não existe tratamento natural de os dentes, vai brotar um dente novo na boca, não tem notícia disso. Não vai acontecer, não vai. É óbvio que ele tem que ir para um cirurgião dentista e fazer o que for possível. Não é o ideal, não é o plano para a espécie humana, não é o projeto de medicina naturista, isso nem é naturista. Mas é óbvio que tem que haver um respeito e uma boa convivência entre as 6 escolas de medicina que eu mencionei no início dessa aula. E se você, naturologista clínico, não tem a capacidade ponderada de colocar as 6 escolas sobre a mesa e fazer um intercâmbio intelectivo do que há de bom em todas elas, você não entendeu a lição de Paulo de Tarso, escrita em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19 a 20. Examinai tudo, retende o que for bom. O nosso principal objetivo não é manter a medicina naturista como a coisa mais importante. O nosso principal trabalho é manter a vida das pessoas como a coisa mais importante. Não sabeis que vós sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Uma boca podre, com os dentes todos podres, já é um câncer. A boca é um câncer. E que não tem como resolver aquilo sem intervenção de um dentista. E o dentista vai fazer uma microcirurgia. E às vezes vai ter que arrancar. Em alguns casos tem que botar próteses. E aí por aí é fora. Porque se o sujeito não tiver uma mastigação boa, os alimentos não são devidamente processados na boca, ele vai ter problema intestinal a vida inteira, porque a comida está chegando inteira. Aí não faz digestão, não faz absorção, vive com a barriga inchada, vive com febre, e aí o desequilíbrio térmico. Portanto, há que se ter moderação na análise. Cada caso é um caso. E se você não tem essa capacidade, você precisa adquiri-la. Senão você vai meter os pés pelas mãos como profissional da área terapêutica. Você tem que ter ponderação. Além do que, também existe um expediente jurídico. Você não é idiota de querer desfazer as determinações de um médico alopata num país onde a lei diz que o médico alopata é soberano na decisão dele. Você for contra isso, você arranjou para a cabeça. Não esqueça jamais que o sistema de saúde brasileiro, ele tem 3 níveis de influência e poder. Atenção primária da saúde, atenção secundária de saúde e atenção terciária de saúde. A atenção terciária de saúde é hospital, hospitalização, cirurgia e medicina de alta complexidade. Você estuda isso em naturologia? Não. A medicina ou atendimento de saúde, atenção secundária, é aquela que vai acontecer na UPA. São as grandes campanhas do Ministério da Saúde e do Estado. Você tem autoridade para peitar um negócio desse? Se você fizer isso, você é idiota. Você vai ser preso, você vai ser processado, você vai sair fora do mercado. Porque é burro. E você não é burro. Então você vai usar a sua inteligência e respeitar as normas. E aí entra a atenção primária da saúde, que é onde estamos nós, naturologistas. Se você pegar a portaria 849 de 2017, você vai ver que nós temos um lugar no mercado. É ali. Você quer fazer cirurgia? Vai estudar medicina alopática. Passe 10 anos da sua vida, domine a técnica cirúrgica e vai fazer cirurgia. Mas se você quer trabalhar com a atenção primária da saúde, que atinge 90% de todos os casos existentes, porque 90% de todos os casos de saúde podem ser resolvidos com isso que está escrito aí na tela no livro do Acharan. Você tem que vir para a atenção primária, estudar naturopatia, naturologia clínica e aplicar o método que nós ensinamos de mudança do estilo de vida. Do estilo de vida tóxico para o estilo de vida saudável. Simplesmente isto. Mudou o estilo de vida. Você pode morrer
por violência, pode morrer por acidente e pode morrer de velho. Mas você não morre doente. Entenderam? Muito bem. Encaminhando então a esta parte final desta aula, quando ele diz: para que um tratamento curativo seja eficaz, deve atender as duas faces de todo o processo mórbido. Veja, ele está falando, não é de violência, não é de acidente e não é de velhice. Ele está falando do quarto motivo para uma pessoa morrer, que é de doença. Doença, processo mórbido. Quer dizer, a boca está podre, os tecidos intestinais estão apodrecendo junto com a bosta, a merda podre que está guardada dentro dele. E que você não caga essa desgraça para fora porque você não para de comer porcaria. Então você está se intoxicando. Isso não é violência, isso não é acidente, isso não é morte natural. Isso é estupidez mental, falta de inteligência, de conhecimento para cuidar do seu corpo. Entendeu? Nosso lugar terapêutico é esse aí. É ensinar essa mudança do estilo de vida. Isso está escrito na portaria 849 de 2017. Do Ministério da Saúde. Naturopatia. Procura lá que você vai ver 6 tarefas que nós temos que cumprir. Uma delas é esta, que está escrito aí. Mostrar o que é um propósito, um processo mórbido, dirigindo-se ao doente e não à doença. Em vez de eu ficar pensando na doença, nos sintomas, eu vou pensar a pessoa. O que é que nessa máquina não está rodando direito? E aqui entra a última anotação que eu quero fazer aqui no nosso gráfico. Quando nós dizemos normalizar, quando nós dizemos aqui normalizar, eu quero colocar em azul, porque isso é da homeostasia. Quando eu digo normalizar as funções do corpo, as funções emunctoriais, eu estou dizendo que eu terei que aplicar, eu tenho que aplicar os mecanismos naturais e as duas palavras-chave para normalização, que é essa última anotação, que já foi citada, mas nós vamos reforçar agora aqui. Aqui. Para ficar bem pontuado. Espera aí, deixa eu só ajustar aqui um pouquinho. Para eu ganhar espaço e o gráfico aparecer bem para você que está me acompanhando aí. Pronto, aqui. As duas palavras-chave que eu vou utilizar aqui, vou botar em vermelho, aqui, são eliminações e nutrição. Essas duas coisas têm que acontecer. Eliminar e nutrir em equilíbrio. Senão você não normaliza. Então, o foco do tratamento, o foco central do tratamento, como é que você vai tratar? Você vai tratar, atenção, pessoas. Vou até, inclusive, ok. Tá assim, o asterisco, não tratamos doenças, e sim pessoas. Você consegue entender? Inclusive, eu vou até mudar, não vou nem botar pessoas aqui, vai ficar melhor até. Doentes. Mané. Ok, pronto. Não tratamos doenças, e sim doentes. Compreendeu? Então, aqui está o painel do capítulo 13, que inicia a percepção do que é cura. Não só no pensamento de Manuel Lezaia Tacharan, neste magnífico livro, A Medicina Natural ao Alcance de Todos, mas em todo o Colégio Internacional de Naturopatia e dos estudiosos da cura pelos métodos naturais, do tratamento, da normalização da vida, da homeostasia por métodos naturais. Esse gráfico que está aqui dá início ao que nós chamaremos, eu vou até colocar aqui para ficar bem bonitinho. Opa, peraí, errei aqui. Peraí que eu vou corrigir.
Vou botar aqui um gráfico, escrever aqui assim, um quadrinho. Espera aí que eu vou fazer um negócio bonitinho aqui para ficar bem legal. Aqui, ó. Bases da cura. Opa, peraí. Deixa eu corrigir aqui, vai ficar bem bonitinho. Pronto, agora ficou jóia. Bases da normalização. Pronto. Bases da cura, ou normalização, como ensina Manuel Lezaia Tacharan. Esta foi nossa aula de hoje. Capítulo 13, capítulo 13, sim, perfeito, capítulo 13 do livro. E esta foi a nossa aula número 15 de uma série de 24 aulas. Faltam ainda mais 9 aulas para nós terminarmos tudo que queremos examinar do livro de Acharan, fundamentando o estudo profundo de medicina natural partindo deste grande mestre. Nós temos projetos para falar sobre outros mestres importantes, sobretudo aqueles que influenciaram diretamente a minha história e a minha carreira como mestre da naturologia brasileira. E tem aí Eduardo Alfonso Hernan, tem Ellen White, pelo menos o livro A Ciência do Bom Viver, faremos uma apreciação cuidadosa dele num seminário especial. La Medicina Natural em 40 Lecciones, que é uma obra em espanhol, nós não temos tradução para o português, será um seminário em que as pessoas terão que ter muito cuidado sobre sua perspectiva bilíngue. O livro tem à disposição em espanhol, não tem em português, e eu farei um pouco mais adiante também uma exposição desta outra. São os dois grandes mestres, Ellen White e Eduardo Alfonso Hernan, que ao lado de Manuel Lezaia Tacharan compõem 3 grandes mestres que raciocinam o corpo. E no caso de Ellen White, com uma pegada no campo psicossomático, da psique, somático do corpo, e de como os dois se correlacionam. E ela trabalha a ideia profunda de como somos um santuário de Deus que precisa ser preservado. Nesses 3 está uma plataforma muito sustentável, científica, lógica, com palavras usadas, inclusive pelo Acharan, lógica e científica. E aí depois entra em cena, então, a escola de Dale Carnegie, que é, para mim, a mais importante escola que eu estudei, colocando também ao lado, a escola de Dale Carnegie, você vai descobrir examinando livros, 2 livros principais, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, e Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Dale Carnegie, ele discute bastante a questão das emoções interiores e como você gerencia suas emoções, ao mesmo tempo que como é que você vai fazer para interagir emocionalmente com as pessoas. Para mim, a escola dele é estupenda, maravilhosa. Já me salvou algumas vezes de mim mesmo e de situações delicadas. Mas eu também trarei à cena a escola da terapia do esquema, de Jeffrey Young, que acho fantástica. No meu caso particular, não foi, é essencial para meu autogerenciamento interior. E a logoterapia de Viktor Frankl, que não pode ser descartada. Eu também não deixaria de fora Norman Vincent Peale, que é um grande escritor americano, foi pastor da Igreja Batista e escreveu obras fantásticas sobre autogerenciamento, numa conexão entre a emoção e a espiritualidade. Mas isso tudo vem mais adiante. Fundamental neste nosso seminário aqui, nesse nosso simpósio, é o trabalho sobre a perspectiva da doutrina térmica como provocação inicial para o entendimento do todo do corpo físico e que vai entrar, evidentemente, as dimensões inteiras.
Ficou faltando um detalhe que eu mencionei durante esta aula e esqueci de dar a devida sequência. Eu mencionei num certo momento aqui nesta aula, e aí o gráfico vocês todos vão ter acesso, deixa eu só baixar um pouquinho aqui para eu colocar uma questão que eu mencionei, mas eu não marquei posição, e isso pode ficar alguma dúvida, e é melhor eu antecipar essa dúvida, evitando uma pergunta desnecessária, uma vez que eu posso sanar isto aqui com essa gravura, com esse desenho. Vejam, eu mencionei no determinado momento aqui de nossas considerações que o Acharan, ele defende o que ele chama de doutrina térmica, com a qual eu concordo, grau, gênero, número e compromisso. A doutrina térmica é o foco de Acharan. Ele concentra nisso. Eu estou dizendo que para ter uma termogenia, e aí a gente usa a expressão termogenia, que é a origem da temperatura. Você só consegue isso estabelecendo equilíbrio dos emunctórios. Aí eu disse, mas são 4 pontos. Toda a tese do Acharan é muito concentrada neste primeiro aspecto. Não é que ele joga fora os outros aspectos, não. Mas a ênfase didática, a maneira como está sendo escrito, concentra demais na questão térmica. Eu, de maneira organizada, mentalmente, dizendo as mesmas coisas de Acharan, mas organizando melhor para quem acompanha, eu coloco aqui o que eu chamo de fluxo hídrico profundo. Sem isso aqui, que vai envolver água, você não tem como entender nada. Então, eu entendo que Acharan vai falar sobre água, capítulos, vai ensinar banhos, beleza? Água. Mas não fica claro a questão do fluxo hídrico profundo ao nível citohistológico. Ele não expõe dessa forma. Não é uma deficiência, um erro dele. O foco dele é outro. É um livro. Existem muitos livros, e por isso que o curso de naturologia clínica dura 2 anos e a gente trabalha um monte de coisas, para que você possa ter o painel mental bem organizado. O fluxo hídrico profundo envolve água. Tem uma outra dimensão que ele menciona, ele cita também, mas que nós daremos uma atenção um pouco mais detalhada. É aqui. Quando nós falamos sobre a coluna vertebral, e no ambiente da coluna vertebral, não é? Nós vamos falar sobre eletromagnetismo fisiológico. Vamos falar disso. Então, é uma terceira dimensão. Não pode deixar de fora a coluna vertebral. Tá? Aqui, inclusive, a palavra certa aqui é osmose, que vai envolver a questão da água. Então, é osmose, termogenia. Tá? Deixa eu botar isso bem direitinho aqui para a gente deixar isso bem marcado. Tá? Então, aqui você vai ter a questão do eletromagnetismo. Aqui, ó. Aqui você vai ter a questão da osmose. Aqui você vai ter a questão da termogenia, da temperatura interna. E, por último, você vai ter aqui a questão da psique, que vai trabalhar condicionamento emocional, intelectual e espiritual. Então, você não tem como trabalhar o que nós chamamos de homeostasia sem que você trabalhe essas funções, essas visões, esses entendimentos com clareza. Porque é aqui onde está o painel da medicina naturista, a mãe, a raiz, o tronco. No campo termogenia, que discute a cura, que tratamos aqui, nós estamos tratando o livro todo, de Acharan até aqui, certo? Então, essa 15ª aula foi um pouco mais incisiva, sob o ponto de vista da importância do equilíbrio dos emunctórios
e o início de uma análise sobre cura. Essa foi a aula número 15, vamos ter a 16 e a 17 ainda, falando sobre a questão da cura, examinando mais 4 capítulos que a Charan menciona. Meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que essa aula tenha contribuído bastante para ajudar no entendimento da nossa metodologia e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e tamo junto. Tchau, tchau.